O que é a ciência? Você está do lado da ciência? Que a Terra não tem 4,5 bilhões de anos, por Claro exemplo? que não. Teria quanto? 6.000 anos. 6.000 anos? Eu tomo um caminhão de evidências. Quer que eu comece a citar todas elas? Porque, então, como é que a gente olha, por exemplo, pega um mineral, onde você tem por exemplo, uma estrutura magmática que só solubiliza, por exemplo, urânio. Então só deveria ter urânio. E aí eu olho lá, tem chumbo, e pro urânio ele ter se decomposto em chumbo leva meia vida, 700 milhões de anos. Alguma coisa aí tá errada. Léo, alguma coisa... 6.000 anos? Tá errada a sua interpretação, Léo. Porque a gente tem história mais do que isso. Tá errada a sua interpretação, Léo. Eu vi uma estatueta de uma deusa, até falei num vídeo, que ela foi datada de 35.000 anos. Posso te dizer por que Vamos tá lá. errado? Por quê? Você entra no meu laboratório. Eu sou químico, tá? Certo. Tem lá um Becker. Conhece Becker? Sim, opa. Um funil de separação. Certo. Tem água no funil de separação, tem água no Becker. E está gotejando água no Becker. Certo. Eu faço uma pergunta para você. Léo, quanto tempo faz que está gotejando água nesse Becker? Você consegue calcular? Claro, calcula a taxa de gotejamento. Você sabe quanto tem de água no Becker, certo? Se tem água, quanto tem de água no funil e calcula. Não calcula? Zero. Acabou de tirar zero. No meu experimento. Então tá todo mundo calculando errado. Claro que estão. Vamos lá. Tem um pressuposto, uma pré-definição. Quer dizer, o meu carro tá gastando tanto de combustível por... Quanto de chumbo tinha no início? Zero. Quem disse que tem zero? Porque você pega diagrama de fases, e o senhor conhece diagrama de fase, e você vê a solubilidade de sólidos. E você tem certos elementos que a solubilidade é zero. Aí, se a gente acabar com isso, vamos matar toda a ciência e todo mundo pegar um TACAP, porque a ciência acabou. Né? Não, gente... Diagrama de fase, o senhor concorda que existe. Bora. E eles funcionam. Bora. Porque aí as empresas estão me pagando à toa. Vamos pôr os métodos de datação por radioisótopos à prova? Tá, mas livros, diagrama de fases funciona ou não? Não funciona para você calcular a quantidade inicial de chumbo. Desculpa aí. Mas se a solubilidade é zero, como é que pode existir algo onde a solubilidade é zero? Como é que pode estar... Eu não tô entendendo seu argumento. Eu nunca ouvi esse argumento. O argumento do Léo aí é um argumento novo. O pessoal que é químico, todo mundo entendeu. Diagrama de fase, claro, eu dou aula sobre isso, tá, Léo? Desculpa aí, mas eu dou aula sobre isso. Você não pode me alegar ignorância. Não tô alegando, não. Desculpa, até não foi minha intenção. Mas isso todo químico... O que tem um diagrama de fase aplicado à quantidade inicial de chumbo? Algo, por exemplo, na água que seja, nem vamos falar de solubilidade de sólido. Se eu coloco algo dentro da água e a água não dissolve aquilo vai estar precipitado, não pode estar dissolvido. A mesma coisa, se você tem uma rocha que ela formou a partir de um fluido e a solubilidade para tal de elemento é zero, dissolvido tem que ter zero naquela rocha. Então você pega certos fluidos magmáticos que a dissolução, por exemplo, de urânio, que você... A solubilidade de urânio de chumbo é zero. Você tá achando que a rocha formou em água, é isso? Não. Ela formou a partir de um magma solidificado, por exemplo. Tá, então nós chegamos no Monte Helena. Você conhece a história do Monte Helena? Não. O Monte Helena é um vulcão dos Estados Unidos que entrou em erupção. Tem um grupo nos Estados Unidos de cosmólogos, geólogos, gente que sabe o que está fazendo. Certo. Pegaram as rochas que acabaram de se formar do monte, cortaram em pedacinhos e levaram para todos os laboratórios do mundo para fazer datação com métodos de decaimento com radioisótopo. Certo. Potássio argônio, conhece potássio argônio? Um dos métodos. Nunca trabalhei, mas mandaram para fazer com potássio argônio, urânio, certo. todos os radioisótopos. Certo. O que aconteceu com o potássio argônio, por exemplo, deu milhões de anos. A rocha tinha 10 anos. Todos os outros métodos, cada método... Uma rocha de 10 anos? 10 anos. O magma tinha acabado de solidificar do vulcão. Entendi. Não era para ter argônio, certo? Aí eu preciso ver a composição daquele magma. Cortaram as rochas e mandaram para vários laboratórios do mundo e cada método de datação com radioisótopo deu uma data totalmente discrepante. Deu 500 milhões, deu 1 bilhão, 1 bilhão e 1,8. Porque os que eu vejo fazendo é tudo tão preciso. Então, assim, eu acho que maldito o homem que confia nos métodos de datação com radioisótopo. Mas o cara, inclusive, que fez isso aí ganhou um prêmio Nobel. Será que todos os cientistas estavam errados? Eu não estou dizendo que eles estavam errados, mas estou dizendo que a única evidência que o pessoal acha que tem para que o universo e a Terra sejam velhas é datação com radioisótopo. É o meu problema que eu tenho com o meu experimento no laboratório. Eu não sei quanta água tinha no início, eu não sei se a taxa de gotejamento mudou. O decaimento isotópico é uma constante?
A meia-vida é uma constante. É uma constante? Isso, são, por exemplo, não é, o urânio, a meia-vida é 700 milhões de anos. Da pressão e da temperatura. Não, claro, mas... Ô, Léo, peraí, claro, mas isso aí, dentro disso, a variação é relativamente tão pequena, né, que você vai ter poucos erros, pelo amor de Deus, né? Agora... É a única evidência que eles têm. Do nosso lado, você viu as fotos do James? É igual você chegar e falar, por exemplo, quanto de água tinha no começo. Né? Se eu dou uma condição, ó, no tempo zero, eu sei, por exemplo, vamos pegar o teu exemplo, tá? O teu exemplo da água gotejando. Você falou que não dá pra saber porque eu não sabia quando tinha de água no começo. Mas vamos supor que eu sabia que no tempo zero, a temperatura era 130 graus Celsius. E a pressão atmosférica normal. Não podia ter água líquida. Então você tem outras condições que te diz a condição inicial. Você está usando o seu modelo para provar o seu modelo. Não, eu tô te mostrando que tem outras condições. Não, do seu modelo. Não, é do seu modelo que eu tô mostrando. De jeito nenhum. Eu tô mostrando que existe. Você não pode analisar só o que você vê. Aliás, na ciência a gente faz isso. Você tem outras condições que você olha. Qual que era a temperatura nesse período? Qual que era a pressão? Tem outras condições que você olha que para te dar a condição inicial. Então, se eu tenho um fluido magmático que é um fluido que a composição não permite a solubilização de certo elemento, ele não vai estar lá. Se ele estiver lá, ele vai estar como precipitado, não solubilizado, não na estrutura cristalina, não na estrutura atômica. Isso é o básico de metalurgia física. Inclusive o pessoal de geologia sabe isso também. Todos os pressupostos que você acaba de colocar... Não tô querendo te pôr como errado, tá? Eu não quero brigar, pelo amor de Deus. Eu não quero brigar com os métodos científicos. Eu não sou nem de um lado nem de outro. Eu quero avaliar se esses métodos são dignos de toda a confiança como o pessoal acha que é. Não são, Léo, nós testamos esses métodos. Não, esses são, pelo amor de Deus. Se é uma coisa que é bem consolidada, é diagrama de fases. É bem consolidado. Diagrama de fases. Gente, eu não tenho nenhum problema que você creia que a Terra seja antiga e o universo seja antigo. Tudo bem, só que os dados não confirmam isso. A gente tem uma quantidade imensa de outras evidências, inclusive. A gente sabe que o método de datação com radioisótopos não é confiável. Tem vários livros que foram escritos, depois eu te passo alguns, com as tem vários livros que dizem que a Terra é plana. Entendeu? Essa é a acusação que todo mundo faz para mas entendeu? Porque totalmente deselegante e totalmente extremamente deselegante quando o cara, quando perde o argumento, fica falando que eu sou terraplanista. Não tô falando isso. Tá, terraplanista é o cara que acredita que aqueles hominídeos são verdadeiros. Mas tudo bem. Como eu falei, eu não quero ganhar do senhor. Tua deselegância, mas que eu sou terraplanista, cara. Eu não tô falando isso de jeito nenhum. Você acabou de falar. Tô mostrando. Não, eu falei do mesmo jeito que tem um monte de livros e o pessoal. Tem livro que acha que dinossauro virou galinha, canário. Sim, por isso que eu tô falando. O Darwin colocou no livro dele, Léo. Eu vou deixar o senhor explicar, tudo bem, porque eu não quero respeitar. Não, claro, vamos discutir. É porque eu queria fazer o... Agora, eu tenho um problema quando o cara começa a jogar terra plana. Não, o senhor vai ver depois do vídeo, o pessoal pode comentar no chat que em nenhum momento eu disse que o senhor é terraplanista. Eu só disse que esse argumento de que tem livros escritos, pra mim, não é argumento válido. Claro que você não me falou que eu sou terraplanista, mas você tem livros que defendem a terra plana. E não tem? É claro que tem. Então é isso que eu tô falando. A terra plana tá comigo ou contigo? Espero que nenhum de nós dois. Então, bora. Eu só espero, né? Mas daí que tá, é que assim, eu quero chegar, quero chegar na verdade. É claro. Então se a gente quer chegar na verdade, e acredito que o senhor também. Sim, se o senhor está certo, eu vou concordar com o senhor. Eu não quero ser contra o senhor. Eu não sou contra, mas eu só tô perguntando as dúvidas que eu tenho. Você não tá colocando dúvidas, você tá colocando só verdades. Perguntas. E você acha que a ciência tem verdades absolutas que eu não posso confrontar. É isso que você está falando, certo? Não. O radioisótopo, o seu diagrama de fases absolutas, a sua solubilidade é alguma coisa que o Marcos aqui não sabe, porque não sabe diagrama de fase, e você tem verdade, você tem certeza absoluta da sua solubilidade. Eu tenho raríssima certeza absoluta. Não pode, sei se eu tenho nenhuma. Não pode. Se eu tenho alguma. Ô, Léo, deixa eu te dizer uma coisa. Vamos lá. A Terra é jovem, o universo é jovem, a vida na Terra é jovem. O que te contaram e te doutrinaram desde criança está errado. E a gente está aqui para mostrar as evidências, cara. Então, entendeu? Todos os cientistas, todo mundo é doutrinado.
Olha, eu acreditava no universo velho, acreditava na Terra velha, acreditava na evolução até descobrir o design inteligente. Não estou dizendo que você... E pode ser que o senhor esteja certo. Claro. E se o senhor está certo, eu quero saber. É claro, é isso que nós estamos aqui Entendeu? pra isso, É isso que eu quero saber. Não é isso Eu até torço para que o senhor esteja certo. Me dê dessa água para beber. Eu até torço para que o senhor esteja certo. Eu não digo que eu tenho a verdade absoluta, certo? Porque em ciência nada sabemos, concorda? E é por isso que eu estou perguntando. Agora, o que eu me coloco contra é quando alguém chega e fala, eu tenho a verdade absoluta. Não, mas deixa eu explicar. Certo? Eu já vi o senhor em debate, só você explicar uma coisa. E debate hoje, eu já falei isso em outro podcast. Eu estava no podcast com a SpectroScience e falei a mesma coisa. O ruim disso, quando as coisas aparecem, e eu não estou nem aqui para debater, o convidado é o senhor, que parece que é uma briga e alguém tem que ganhar e eu não quero ganhar. Eu não quero ganhar do senhor, eu torço. Se é uma coisa que eu já falei aqui, o Luan tá aqui de prova, falei, a coisa que eu mais quero é ter a certeza, por exemplo, que Deus existe e que tem um design inteligente. Mas eu não vou acreditar só porque alguém está falando. Tem que se me provar. Claro. Se me provar, eu vou concordar com o senhor. Eu acho que a gente não vai provar nada para ninguém, certo? Você acha que ciência prova alguma coisa? Eu vejo provas o tempo todo, que pelo menos me convencem. Só sei que nada sei, ciência não prova nada. Concordo, mas eu uso isso como engenheiro e funciona, e para mim isso não importa. A ciência não prova nada. A ciência te dá muitas evidências para você fazer uma conclusão razoável sobre um assunto, mas você sabe que todas as teorias científicas são provisórias e elas precisam estar constantemente sendo avaliadas frente aos novos dados. Concordo, não é verdade? Perfeito. Então, só que são ferramentas funcionais. Quando você assume alguma verdade como verdade absoluta, você transforma aquilo num dogma sagrado que ninguém pode questionar, que é o dogma sagrado da datação com radioisótopos, que é o dogma sagrado da evolução, 60 milhões de anos para os dinossauros, que ninguém pode questionar, porque senão o cara vira um pseudocientista. Não pode, tem que ser questionado. Claro que sim. Sim, mas eu, por exemplo, eu não entendo de animais. Sim. Mas eu entendo, por exemplo, de minerais. E como eu falei, quando eu vejo isso funciona. Mas você não está fazendo parte do debate, Léo. Desculpa aí, você não conhece o debate. Você não conhece o debate de datação com radioisótopo, concorda? Não Você já foi olhar o outro lado? Você já olhou o outro lado? O outro lado, qual? Os que acham que os métodos de datação com radioisótopo não funcionam, porque, inclusive, já fizemos vários e vários testes com esses métodos e eles não se mostraram confiáveis. Bom, pelo menos os testes. Você conhece as datações no Monte Santa Helena? Não. Você conhece o grupo RATE nos Estados Unidos? Research on the Age of the Earth. Então, Você já leu os livros? É que eu tenho um outro exemplo para isso, aí se eu falar, o senhor vai ficar bravo de novo, então eu prefiro não falar. Mas tudo bem. Você tá fora do debate, Léo. É que eu tô junto com a ciência, eu trabalho com isso. Junto com a ciência. Entendeu? O que é a ciência? Então, por exemplo... Qual é a ciência? Então, o que você tem de estudo científico... Nós temos mais de 2.000 cientistas do nosso lado. Tem grupos nos Estados Unidos, Institute of Creation Research. E você tem milhões de cientistas do vários e vários cientistas do outro lado. O que é a ciência? Você tá do lado da ciência? O que é a ciência? Me diga aí, qual é o lado da ciência? Sim. Existe um lado da ciência? Todo conhecimento, toda informação que ela está sendo prática, que ela me serve como ferramenta e está dando resultado... Me diga quem é o porta-voz da ciência e que... Perfeito. A ciência é o conjunto... Léo, existe consenso em ciência? Na minha área costuma ter muito consenso, mas tudo bem, via de regra não. Sempre tem um ou outro que vai discordar. Os que estão... a maioria está sempre certa. 9 entre 10 a maioria está sempre certa. Não necessariamente, mas na maioria das vezes... Não existe consenso em ciência, não existe a posição da ciência. Mas eu, como engenheiro, a ciência ela tem que me dar resultados, senão ela não me serve para nada. Sim. Então eu uso ela como ferramenta. Todas as ferramentas eu uso no meu trabalho há 31 anos, na verdade, e elas estão dando resultado. E o modelo da Terra com 4,5 bilhões de anos, ela funciona muito mais, ela encaixa em tudo que a gente vê, do que a Terra com 6 mil anos. Aí eu tenho Stonehenge lá que pronto, é mais velho que a Terra. A ciência sempre achou que a Terra tinha 4,5 bilhões de anos? Não, a ciência evolui. E a gente aprende com ela.